Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado do ovo. Estou aqui com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, e vai nos trazer alguns detalhes de como que foi o decorrer do mês de maio para esse setor e como que a gente inicia esse mês de junho. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço o convite. Juliana, a gente tem visto há algum tempo já alguns movimentos de alta, né, para o mercado do ovo desde o final da quaresma, o que era atípico para o setor. Esse movimento ele se manteve durante o mês de maio? Como é que foi esse período aí do mês passado? Se manteve sim, Letícia. Os preços dos ovos eles continuaram se valorizando agora em maio. É claro que na segunda quinzena do mês, principalmente na última semana, aí, as vendas elas se enfraqueceram um pouco, né? Então, consequentemente, em algumas regiões houve leves desvalorizações, mas ainda assim, no acumulado do mês, o movimento foi de valorização dos ovos, né? Para todas as regiões que a gente acompanha. E isso se deve em função, é claro, da boa procura pela proteína, mas também principalmente em função da baixa oferta do produto no mercado brasileiro. E Juliana, pensando nesse movimento de sustentação, de alta, né, e sustentação nesses preços, como é que fica a concorrência com as proteínas carnes, que a gente vê um movimento contrário, né, um movimento de recuo nos preços? Como que a gente faz esse link? Bom, o movimento acaba sendo ruim para o mercado de ovos, né, porque houve uma perda de competitividade, porque os preços dos ovos continuaram subindo e os preços das principais proteínas carnes caíram. Então, diante desse contexto, desse cenário, o ovo ele acaba perdendo um pouquinho de competitividade, mas é claro, ainda continua sendo a proteína mais em conta, mas houve sim essa perda de competitividade para os ovos. Tanto que isso acabou limitando valorizações ainda mais intensas para os ovos, né? Porque, do contrário, poderia aí haver uma margem até de aumento para os ovos, mas não foi o que aconteceu, uma vez que com os preços das proteínas carnes em queda, fica muito difícil para o mercado de ovos conseguir elevar mais os preços dessa proteína. Então a gente vê esse cenário de preços em alta e se mantendo mais devido à questão de uma oferta limitada do que uma demanda que corresponda ali à oferta de produtos, Juliana? Exatamente, Letícia. É claro que a demanda ela ainda continua bastante aquecida, mas o que vem impulsionando, né, essas valorizações dos ovos que a gente vê de forma intensa desde fevereiro e que ainda se manteve mesmo após o período de quaresma, que é a principal época de demanda e valorização dos ovos, ainda assim, por conta desse fator menor oferta, os preços dos ovos eles continuam, né, ainda em patamares elevados e vale ressaltar recordes, né, o preço ainda se mantém a níveis recordes. E Juliana, uma pergunta que fica, os primeiros casos de influenza aviária, vamos lembrar todo mundo que nos assistem, né, até esse momento, dia 6 de junho, perdão, nós só temos casos de influenza aviária em aves silvestres, não temos casos em plantéis comerciais, nem de corte e nem de avicultura de postura. Mas ainda assim, Juliana, esses casos que já começaram a ser registrados desde 15 de maio, tem alguma interferência, por exemplo, na questão do avicultor de postura não querer alojar mais aves, dar aquela enxugada um pouco na produção, com medo de repente perder os seus investimentos ou não? Não há nenhuma interferência nesse momento desses casos de gripe aviária em aves silvestres no mercado de ovos? Por hora, ainda não, Letícia. É claro que o produtor está bastante apreensivo, esse tipo de notícia, né, a detecção da doença, ainda que seja em aves silvestres, pode acabar inibindo aí investimentos no setor, sim, porque o produtor ele tem esse receio, né, de que ao investir ele possa vir a perder o plantel de aves dele. Então, há por parte de alguns produtores esse receio, sim, mas por hora o mercado ele segue o fluxo normalmente de comercialização e esse movimento de menor oferta ele está atrelado às questões que aconteceram no passado, né, um passado recente aí, que era dos custos de produção muito elevados, né, que acabaram inibindo produtores de elevarem a produção agora nesse ano.
Mas, então, mesmo diante desse cenário que a gente está vendo hoje, de queda bastante acentuada e abrupta, aí, principalmente para o milho, né, o farelo de soja, que são os principais componentes da ração, vale lembrar que, nos últimos anos, esses insumos estiveram em patamares de preços muito altos. Isso fez com que, em diversos momentos, produtores chegassem a trabalhar com margens negativas na atividade, e é isso que inibiu os produtores de elevarem de uma forma mais significativa a produção de ovos. E os reflexos disso a gente está vendo agora. Juliana, pensando nisso hoje, né, nesse momento agora no mês de junho, nesse comecinho de mês, o que a gente vê de preços, então, para a caixa com 30 dúzias de ovos, seja branco ou seja vermelho, o que você tem de preços aí para passar para a gente como referência? Os preços, eles seguem praticamente nos mesmos patamares que vinham sendo praticados no mês passado. Então, agora em junho, os relatos que a gente ouve é de que está havendo uma melhora nas vendas. Então, todos os produtores, distribuidores relatam aí nessa semana melhora nas vendas do produto, porém os preços, eles seguem naqueles patamares que vinham sendo praticados aí no mês passado. Em todas as regiões do país, o que a gente nota é uma valorização em todas as praças, mas essa valorização ela não chega nem a 1%, né? Em Barros, por exemplo, principal região produtora aqui do estado de São Paulo, a caixa com 30 dúzias do produto está sendo comercializada na média de R$ 191,79, né, nessa parcial agora de junho. É uma valorização aí de 0,6% em relação a maio, né? Então, nesse começo de junho, os preços eles seguem em patamares muito similares aí ao que vinham sendo praticados no mês passado, mas é claro que quando a gente compara com junho do ano passado, essa valorização ela ultrapassa aí os 30% e ocorre de uma forma mais intensa. E Juliana, pegando então esse valor de R$ 191,79 para a caixa de 30 ovos brancos, referência Bastos, São Paulo, vamos fazer uma continha com a relação então de troca em relação ao milho e ao farelo de soja, que a gente está vendo um movimento de uma queda bastante substancial para esses insumos que são essenciais na atividade da avicultura de postura. Como é que está essa relação de troca nesse momento? Essa relação de troca ela está bastante favorável, Letícia, inclusive é a maior da história aqui para a gente. A gente que faz o acompanhamento desde 2013, quando a gente pega toda a série histórica e faz, né, o estudo dessa relação de troca, o que a gente nota é que essa relação é a maior desde 2013, então desde quando a gente começou esse levantamento, nunca teve um cenário tão favorável assim para o produtor na relação de troca, né, venda de ovos, compra de insumos. No caso do milho, falando do milho especificamente, é a maior relação, então, e hoje, com a venda de uma caixa de 30 dúzias de ovos, o produtor ele consegue comprar aí cerca de pouco mais de 213 quilos de milho. Isso é 8,2% superior ao que ele conseguia comprar no mês passado, no mês de maio, e é mais que o dobro do que ele conseguia comprar em junho do ano passado. Então, realmente, um momento bastante favorável. Quando a gente fala de farelo de soja, não é o melhor momento da história, né? O principal período de relação de troca mais significativo. Houve anos em que essa relação esteve maior, né? E melhor, inclusive, mas também houve um aumento bastante significativo e é um dos melhores momentos desde 2017 para a relação aí de troca com o farelo. Então, frente aos dois principais insumos da atividade, o avicultor ele vive hoje um cenário bem mais confortável do que em períodos aí passados. E aí, tendo esse cenário agora para começo de mês, né, temos uma demanda melhorando, os preços em patamares positivos, né, os preços dos ovos se sustentando, inclusive, devido a essa menor oferta, e os custos de produção mais baixos. O que a gente deve ver ao longo desse mês de junho que está só começando, Juliana? Provavelmente os preços eles devem se manter ainda firmes, né, nesse mês de junho, mas é claro que isso vai depender também do comportamento de preços das proteínas carnes, né? A gente conversa aqui com produtores, distribuidores, os relatos que a gente ouve agora é que os preços dos ovos eles tendem a ter uma acomodação maior agora, né? Então, ao que tudo indica, o movimento vai ser entre estabilidade e leve recuo.
é muito difícil a gente ver, continuar observando aí aquelas valorizações intensas dos ovos que a gente vem vendo, né, observando aí desde fevereiro. Então, o mercado ele tende para uma estabilidade, leve queda, pelo menos na maior parte das regiões. Mesmo com essa demanda ainda bastante aquecida, quando a gente fala de acumulado do mês, né, junho como um todo, a expectativa é que os preços se mantenham aí muito próximos ao que vem sendo praticado hoje, nas médias de hoje, ou possivelmente aí uma leve queda. Ou seja, atingiu ali aparentemente um teto e o ganho do produtor vai vir justamente com essa relação de troca mais favorável, né? Esses custos de produção mais baixos, Juliana. Exatamente, Letícia. Porque a população ela ainda está com o poder de compra ainda bastante fragilizado, né, enfraquecido. E diante de um contexto dos preços da carne, né, em em níveis menores, fica muito difícil para o pessoal da avicultura de postura continuar emplacando aí altas significativas nos preços dos ovos. Então, mesmo com uma oferta menor, há uma dificuldade em repasses de preços maiores lá na ponta final. Então, diante desse contexto aí, é que fica muito difícil a gente ver os preços dos ovos subirem de uma forma muito mais significativa. Então, muito provavelmente, o mercado ele tende para uma estabilidade agora nesse mês de junho e possivelmente leves quedas aí em algumas praças. Certo, Juliana, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do CPEA, que traz informações de vários mercados do agro, são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. Tá, então estivemos com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo as informações do mercado do ovo, que fechou o mês de maio com preços em patamares elevados, o que é um movimento atípico. Conforme a Juliana explica, que geralmente depois da quaresma esses preços costumam ter uma queda e se acomodam, mas não foi o que aconteceu. A gente viu preços aumentando, muito ligado à menor oferta de produto, ainda que a demanda tenha se desaquecido um pouquinho. E esses preços eles só não subiram mais porque, além da demanda não estar tão aquecida assim, as proteínas carnes, né, a carne suína, a carne de frango e a carne bovina tiveram um movimento de queda, e isso faz com que o ovo então perca um pouco da sua competitividade. Mas, segundo a Juliana, um ponto muito interessante que o CPEA faz o acompanhamento desde 2013 é que a relação de troca do preço do ovo nesse momento, na parcial que a gente tem agora do mês de junho, que é de R$ 191,79, a caixa com 30 ovos brancos, com 30 dúzias de ovos brancos, referência a Bastos, no interior de São Paulo, no momento tem uma relação de troca mais favorável com o milho do que se viu então dentro de 10 anos. Então vamos lá, a conta que a Juliana trouxe para a gente. Uma caixa com 30 dúzias de ovos nesse momento compra 213,5 quilos de milho. Isso, nessa parcial que a gente tem agora, no comecinho de junho, representa 8,2% a mais do que era possível comprar de milho do que o mês de maio. E quando a gente compara esse poder de compra agora, desse começo de junho, com o mês de junho do ano passado, isso cresceu 109,2%, ou seja, é o melhor momento que o produtor de ovos está vivendo nesse instante, então, em relação com a compra do milho. Com a compra do farelo de soja, segundo a Juliana, também existe um momento bastante favorável, não é o mais favorável dessa década que o CPEA faz esse acompanhamento, mas é sim um dos momentos mais favoráveis para essa relação de troca. E a tendência, então, é que o produtor ele veja os preços dos ovos nesse mês de junho seguirem numa certa estabilidade ou até algumas quedas leves em algumas regiões, mas esse cenário, né, de custo de produção mais baixo ainda vai continuar favorecendo as margens do produtor. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.